O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse: as minhas ovelhas escutam a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu dou-lhes a vida eterna e elas jamais se perderão. E ninguém vai arrancá-las da minha mão. Meu Pai, que me deu estas ovelhas, é maior que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão do Pai. Eu e o Pai somos um. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Reverendos diáconos Paulo e Noraldino, aquelas que foram responsáveis por nossa existência, participaram da graça que Deus concede de nós estarmos aqui, todas as mães, o nosso muito obrigado e a nossa saudação como Santuário Basílica Nossa Senhora da Piedade. A todas, em especial a mãe do Padre Samuel, que está aqui representando, inclusive minha mãe, que eu nem sei se eu vou conseguir vê-la, mas que Deus aconchegue a cada uma que sabe das suas labutas e dos seus sofrimentos. A vocês que aqui estão. Hoje, denominado e conhecido popularmente como Domingo do Bom Pastor, tendo tido a oportunidade de preparar com vocês, aqueles que nos acompanham na nossa Léxio Divina, que todas as terças-feiras é apresentada na TV Horizonte às 19h30, permitam-me olhar com brevidade para o Evangelho de João, capítulo 10, versículos 27 a 30, mas ser breve não significa ser superficial. Não quero sê-lo. Mas somente uma atenção quanto ao versículo 27. Uma pequena atenção. As minhas ovelhas escutam a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Um trecho simples, pequeno, que desencadeará todos os outros. Porque Jesus, ao dizer que dá a vida por suas ovelhas, que elas jamais se perderão, que ninguém vai arrancá-las de sua mão, que foi o Pai quem deu a ele estas ovelhas, e ele é maior do que todos, e ninguém pode arrancá-las, arrebatá-las da mão do seu Pai, porque ele e o Pai são um só. Todas as outras partes estão inerentes e vinculadas ao versículo 27, por uma cadência lógica. Permitam-me. As minhas ovelhas escutam a minha voz. É claro, tendo já a compreensão de que as ovelhas reconhecem o seu pastor, sentem o cheiro do seu pastor, e naquele tempo, lá naquele tempo, as ovelhas eram colocadas, a minha, as suas, a do Joaquim, a do Antônio, eram colocadas todas no mesmo redil. E na hora de sair para a pastagem, o pastor ficava à porta das ovelhas, chamando as ovelhas, e as que conheciam a sua voz e sabiam e reconheciam o seu cheiro, iam atrás dele. E as outras ficavam. Ao dizer isso, as minhas escutam a minha voz. Elas sabem quem eu sou.
E isso é muito importante porque lá no livro do Êxodo nós vamos nos lembrar de uma cena. Lá no livro do Êxodo, quantos que andavam atrás de Moisés, que conduzia o povo em nome de Deus, deixaram de escutar a Deus, a Moisés, e começaram a, inúmeras vezes, trilhar o caminho pela própria cabeça. Quantos? Mais ainda, Ezequiel vai lembrar-se ainda de uma outra cena. Eu sou o pastor e eu vou vir conduzir as minhas ovelhas. Dizendo que, inclusive, existiam alguns que se diziam pastores, mas conduziam as ovelhas, ou o povo de Deus, a seu bel prazer. Logo, na dinâmica do povo de Deus, aquele que conduz o povo e aquele que está como povo, segue aquele a quem ele confia sua vida e quem é a sua referência. Moisés conduzia o povo em nome de Deus. Ezequiel vai dizer que ele, o Senhor mesmo, é que vai conduzir o seu povo. Então, por que será que Jesus vai dizer agora, no Evangelho de João, quando ele dialoga com um monte de pessoas que estão atrás dele, que estão andando com ele, que existem algumas ovelhas que são minhas, se algumas são minhas, as outras não são? Não é lógico? Óbvio. É porque, de fato, existem aqueles que até estão num lugar juntos. Pode deixar tranquila. Pode deixar tranquilo. Pode ficar tranquilo. Deixa ela, tá? Fica com ele. Vejam bem. Se alguns não estão com ele e não o seguem, não o escutam, não são dele. Essa é a imagem que está aqui expressa. As minhas escutam a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Esse conhecer, ele é muito importante. Porque mais do que simplesmente saber o nome, saber a cor, ou talvez até como nós olhamos a vida de namorados e por aí vai, ele não repara em mim, ele não percebeu que eu cortei 1 milímetro do meu cabelo. Ah, vá plantar fava. Esse conhecer significa eu não só sei quem eles são, mas eu me relaciono com eles, como eles se relacionam comigo, de tal modo que nós não precisamos de muitas palavras. Porque quando a gente conhece alguém, basta perceber o modo com que o caboclo chega em casa. Ou a cabocla. Não é verdade? Todo mundo sabe, não fala nada com sua mãe não, que hoje ela está possuída pelo capiroto. Povo de Deus, conhecer é mais do que saber o nome, é mais do que simplesmente saber os detalhes físicos de alguém. É apreender, é enxergar, até mesmo aquilo que não é dito. E mais, elas me seguem. O seguimento aqui não é andar atrás. Prova disso é que Jesus está falando. Pegue o capítulo 10 do Evangelho de João. Jesus está dialogando com muita gente. Ele está falando com muita gente. E muita gente que vai atrás dele. Essa semana nós tivemos a oportunidade de quem acompanhou a liturgia ao longo de todos os dias perceber a seguinte coisa. Tinha uma multidão atrás de Jesus, no capítulo 6. Enquanto ele falava, eu sou o pão da vida, tinha um monte de gente atrás dele, porque não queriam a Jesus, não queriam ficar com ele, queriam que ele poderia dar a eles. E é muito diferente você estar com alguém por aquilo que ela é, do que por aquilo que ela pode te oferecer.
Muito diferente. Esse segmento aqui está vinculado ao seguinte: eles assumiram a vida comigo. Aqueles que escutam a minha voz, as minhas ovelhas, elas assumem a vida comigo no grande pasto da história. Se deixam conduzir por mim. Elas assumem passo a passo o lugar aonde eu vou e ficam comigo. Mas elas estão comigo não só porque estão se relacionando, elas assumem o mesmo destino que eu. O mesmo destino, o mesmo horizonte. Lembremos-nos, a fala dos discípulos: nós vamos ficar contigo até o final. Na hora em que ele é pego, ó. É claro que nenhum de nós nunca se viu numa situação similar, não é verdade? Nem quando a vida aperta e a gente vira e fala assim: não, Deus é tudo na minha vida. Ah, mas será que Deus não me abandonou? Pois bem, um pequeno versículo. Permitam-me dizer uma síntese. Jesus está falando para um monte de pessoas que está ao redor dele, mas nem todos estão realmente escutando sua voz. Ele tem um relacionamento com suas ovelhas que ultrapassa o fato de simplesmente saber o seu nome, mas alcança a profundidade da vida de cada uma e de cada uma delas. E seria bom que cada uma delas procurasse realmente aprimorar-se e aprofundar num relacionamento com aquele que é o pastor ou aquele que é o seu Senhor. Um aprofundamento tal que signifique: na minha vida esteja a tua vida e na tua vida esteja a minha. E que eu permaneça contigo até o momento no qual a sua entrega final também seja a minha entrega final, porque não há maior amor do que aquele que dá a vida pelos seus. O bom pastor dá a vida por suas ovelhas. Isso é seguir a nosso Senhor Jesus Cristo. Ah, mas como assim, padre? Meu querido, é bem simples, muito simples. Não é tão difícil. Basta termos um querer na vida e fazermos uma escolha. Se eu quero ser médico, eu preciso parar e fazer uma escolha. Ou eu vou estudar, ou eu não vou ser médico. É simples. Eu quero ser padre. Eu preciso fazer uma escolha fundamental. Ou eu vou me dedicar a compreender pessoas, ou eu vou me dedicar a compreender a Escritura, ou eu vou me dedicar a compreender aquilo que é o ensinamento da tradição, ou eu vou me dedicar a compreender que nem sempre a minha vontade pode ser feita a todo e qualquer custo, e nunca o será, que eu vou ter que realmente fazer opções fundamentais, como tais os momentos no qual alguém de minha família padece numa doença, e eu terei que ser o arauto da esperança. Eu vou fazer, e os diáconos são assim também. Porque se não for, voltem agora. Voltem hoje. Eu vou fazer uma escolha dessa, ou então eu vou ser outra coisa na vida. Porque a partir daquilo que a gente escolhe para viver, tendo escolhido, há uma dedicação simples na vida. Afinal de contas, eu acredito que ninguém consegue assobiar, mascar chicletes, chupar cana e cantar hilari, 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 hilari. Alguém consegue? A escolha é fundamental. Traduzindo, eu quero realmente seguir a nosso Senhor Jesus Cristo. Então, siga hoje, sendo hoje o que Ele te chama a ser na vida do mundo
segundo as críticas que você tem a todos que se dizem cristãos e você vê as suas incoerências. Seja você o coerente. E não se esconda atrás dos erros de outros. Eu conheço as minhas ovelhas. Elas me conhecem. E elas me seguem. Partilham da minha vida e do meu destino. A entrega de Jesus na nossa história se dá todos os dias. Não só em grandes escolhas, mas nas pequenas. Como é nos pequenos dias, todos os dias, que a gente mostra se gosta ou não de mãe. Não é somente no Dia das Mães, é todo dia. Se todo dia isso não se mostra, o Dia das Mães é só festa para alguns. Creio em Deus Pai,